Muito boa noite a todos. Com muita alegria que a gente volta a essa casa para fazer esse nosso exercício, esse exercício que é para vocês e para mim, porque é sempre uma mão lavando a outra, né? Deus é como uma dona de casa que para afiar uma faca afia duas, e a gente vai se afiando mutuamente. Então é muito prazer que a gente faz a nossa tarefa, sem nenhuma pretensão de dar verdades ou palavras finais sobre nada, mas a função da gente é apenas estimular as pesquisas e o aprendizado de todo mundo, né? A começar pelo meu mesmo. Hoje nós viemos falar sobre um tema muito interessante. Na verdade, o Espiritismo, especialmente no Brasil, ele tem duas correntes, uma corrente majoritária e uma outra corrente que defendem que o Espiritismo deva, a primeira que seja uma linha mais religiosa, e uma corrente minoritária que acha que o Espiritismo deve caminhar pela trilha da ciência, o Espiritismo científico. Da trilogia, do tripé proposto por Kardec, quase ninguém defende o Espiritismo filosofia. Particularmente é o campo que mais me agrada, e eu acho que tem uma contribuição fundamental para todos nós. Um dos temas mais importantes da filosofia, muito interessantes, muito desafiadores, é a verdade. E fica ainda mais importante no contexto do cristianismo, porque Jesus falou que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Se nós precisamos tanto de evolução espiritual, precisamos tanto de libertação, de emancipação espiritual, e é a verdade que nos vai libertar, esse tema, aonde está a verdade, é um tema fundamental para nós. Precisamos pensar sobre o que é essa verdade, onde ela está, que desafios existem para a gente alcançar essa verdade. A gente percebe que há correntes, especialmente ligadas ao materialismo científico, que defendem que a realidade é aquilo que os sentidos apreendem, aquilo que se toca, aquilo que se cheira, aquilo que se vê. Essa realidade dominada pelos sentidos é a realidade. Algumas pessoas, não têm a menor dúvida, desprezam e menosprezam aqueles que defendem qualquer outro tipo de conceito da realidade, como lunáticos, como alienados, etc. Mas há outra corrente que fala que os 5 sentidos são muito poucos, são uma parte muito pequena da realidade. Tanto é que nós temos outros sentidos, os sentidos espirituais, por exemplo, que mostram uma outra realidade, que nós estamos aqui, quem tem o dom da visão, quem é vidente no aspecto espiritual, além da realidade palpável, vê também simultaneamente uma outra realidade que permeia essa nossa. Às vezes a gente pensa que o conceito de mundo multidimensional é um conceito de camadas, então teria uma dimensão aqui, outra dimensão daqui a 1000 metros de altura, outra dimensão daqui a 2000 metros de altura, mas na verdade o que a gente vê, a gente particularmente, eu não, porque eu não tenho a visão espiritual. O que as pessoas que têm visão espiritual sabem é que a conhecida como terceira dimensão, que é a dimensão da matéria, que se manifesta as 3 dimensões, profundidade, altura, essas 3 dimensões, elas convivem com a 4ª dimensão, que é a dimensão espiritual. Então nós estamos todos aqui acompanhados, e a pessoa que começa a ter essa realidade, o entendimento da realidade espiritual, fala: nossa, você está vendo algum espírito? Né? Você acha que eu estou sendo acompanhado por algum espírito? E já fala isso apavorado, porque nós temos a cultura do filme de terror que fala que os espíritos são perseguidores de todos nós, que precisam ser expulsos por
água benta, por crucifixos, etc. E se você é minimamente cristão, você pode falar que sim, você está sendo acompanhado por um espírito, no mínimo pelo anjo da guarda, que começa com a gente no berço e vai até o túmulo. Então todos nós, do berço ao túmulo, somos acompanhados por um espírito pelo menos, o anjo da guarda. Aí a pessoa fala, ufa, que bom, só esse? Aí a gente fala, bom, aí depende, né? Que realidade é essa que nos libertará? Que noção equivocada de realidade é essa que nos aprisiona? Duas faces da mesma moeda, não é? Muito interessante pensar a respeito disso, e de maneira nenhuma nós podemos pensar em dar palavra final sobre uma questão como essa. Só estimular as pesquisas de cada um. Porque a realidade revelada pelos espíritos, da qual eles fazem parte, é que existe, permeado com a realidade material, uma realidade espiritual que vai dando outras noções, vai dando um senso de profundidade, nos dá um outro ponto de vista. E essa revelação, ela não é apenas do espiritismo e dos espíritos. No hinduísmo se fala em Maya, que a realidade, digamos assim, a realidade material é uma espécie de ilusão também. Realidade e ilusão acabam coincidindo. A filosofia há muito tempo nos estimula a ultrapassar as aparências para entrar na essência dos fenômenos. Então, há dimensões da realidade e nos cabe crescer gradativamente a respeito disso. E a aparência realmente é enganosa. Por exemplo, houve um tempo da civilização ocidental que se acreditava firmemente que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Se chamava, e como se chama até hoje, a abóbada celeste com as suas estrelas de firmamento, porque achava-se que a noite era um veludo sobre a qual se firmavam as estrelas como broches de diamante, e por isso chamava-se de firmamento. Hoje a gente ainda fala de firmamento, mas nem sabe por quê. E parecia absolutamente lógico, porque eu estava parado, quer dizer, a pessoa se achava parada, e o Sol nascia e o Sol se punha. Isso quer dizer que o Sol, fazendo isso, depois ele girava durante a noite e voltava a girar em torno da Terra. Era essa a aparência da realidade. Demorou muito e custou vidas para a humanidade perceber que o que aparentava acontecer não era bem assim. E que a Terra não era plana, por exemplo. Apesar de que ainda há pessoas, né, que defendem que a Terra pode ser plana, quando há muito tempo, só de olhar os navios, olhando os navios no horizonte, as pessoas percebiam que havia um mistério, porque os navios se apresentavam primeiro pelo mastro, depois pelo convés e depois pelo casco. Os navios iam se revelando gradativamente no horizonte e ninguém conseguia entender por que isso acontecia, até que eles perceberam que isso acontecia porque a superfície da Terra, sendo redonda, o navio ia, por assim dizer, na falta de uma melhor expressão, subindo até a nossa altura, e nesse subir, entre aspas, ele ia se revelando na sua totalidade, e gradativamente isso foi sendo descoberto. Ainda hoje há essas dúvidas, é lógico que todo mundo pode e deve perquirir, pesquisar todas as realidades. Por exemplo, nos filmes, há muito tempo se fala dessas diferentes realidades. Um filme que ficou muito famoso para falar disso foi o filme Matrix, que falava que todo mundo vivia numa pseudo-realidade, uma realidade de aparência, mas que havia uma realidade subjacente a essa realidade que todo mundo vive. Uma realidade que não era vista por todo mundo.
e que aparecia em Matrix pela realidade desafiadora do déjà vu, que é uma expressão em francês que fala exatamente daquelas situações que você nunca se deparou, mas que tem uma estranha familiaridade com ela, dando a sensação de já ter visto aquela situação. Isso é um fenômeno muito conhecido, acontece rotineiramente com as pessoas e não há explicação para isso. E o déjà vu não é só com realidades e lugares. Efetivamente, às vezes você vai fazer turismo, por exemplo, no Egito ou na Europa, e você sente já ter presenciado, já ter conhecido aquela situação, e você nunca esteve naquele país, você sabe disso. Mas se você é espiritualista, você sabe que nunca esteve naquele país nessa vida, ou em consciência, porque às vezes você também conhece lugares durante o sono, e depois, quando você revê esses lugares em vigília, você tem aquela sensação, às vezes até fatos que estão acontecendo e que você já sabe que vai acontecer depois, e você fala, como que eu já sei isso? Porque a realidade espiritual, os amigos espirituais, algumas vezes entendem ser necessário nos prevenir de algumas situações que são extremamente importantes, que se você não perceber, não se afinar com aquele novo desafio, você pode repetir erros, porque a mente humana funciona por padrões, e a gente está condenado a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Essa é uma condenação que é desafiadora. Nós estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar, porque a lei de inércia é também uma lei mental. E, por exemplo, fisicamente, o nosso cérebro, quando é desafiado, ele estabelece sinapses entre os neurônios. O que é a sinapse? É um caminho para a corrente elétrica percorrer dentro do cérebro e tomar decisões. Quando uma situação semelhante a uma já vivenciada acontece de novo, o cérebro tende a mandar os impulsos elétricos pelo mesmo caminho já trilhado anteriormente. Isso quer dizer que é uma lei de inércia física. Como a água que escorre numa montanha, se ela, na primeira chuva, ela pode fazer o caminho. Na segunda, já existe um caminho que a chuva anterior deixou. E a segunda chuva vai fazer com que a água percorra basicamente o mesmo caminho. É assim que se formam os rios, é claro. Porque há uma tendência de trilhar o mesmo caminho. Nós também temos uma tendência de fazer as mesmas coisas, como disse a filósofa Elis Regina, que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A frase desafiadora é que estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Se você quer fazer alguma coisa diferente do que você viveu na infância, você precisa pensar, refazer essas avaliações, refazer propósitos de fazer diferente, e aí sim você vai conquistar o fazer diferente. Mas para conquistar o fazer diferente, como na física, para um objeto que está percorrendo um certo movimento, mudar esse movimento, precisa que uma outra força atue sobre esse objeto em sentido diferente, porque senão a tendência dele vai ser continuar naquele sentido e naquele movimento. Se estiver parado, a tendência dele vai ser ficar parado. Se estiver em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Um carrinho que a gente impulsionar daqui até lá, ele vai parar em algum momento. Mas vai parar por quê? Porque atuou sobre ele uma outra força chamada força da gravidade. E aí, além da força do atrito nas próprias rodas, que não permite que ele rode indefinidamente. Então são duas forças que atuam sobre o carrinho que fazem ele parar. Se não tivesse essas duas forças, o carrinho ia andar indefinidamente. Né? Então nós também temos essa mesma tendência. E nós precisamos entender essa realidade que nos cerca. Entender
qual o papel que as pessoas, que as coisas e que nós mesmos exercemos nessa realidade que nos cerca. É outra pergunta típica da filosofia: quem é você? Quando a gente vai para uma reunião e precisa fazer uma rodada de apresentação, a gente é instado a responder isso. Quando você vai responder, algumas perguntas só com a tua aparência já estão respondidas. Quer dizer, isso para a média das pessoas, porque hoje em dia tem algumas pessoas que você olha e pela aparência não sabe exatamente o que são, mas isso faz parte da dinâmica dos nossos tempos. Mas a princípio você olha a média das pessoas, já sabe se é homem, se é mulher, que faixa etária ele está. Mas quando você vai se apresentar, você dá o seu nome, o seu sobrenome, a cidade de onde você vem, a sua profissão. Essa é a sua realidade? Pergunto para vocês. Você é, no meu caso, a minha realidade é ser Maurício, nome, Zomiane, sobrenome, assistente social, profissão, branco de raça. Essa é a minha realidade? O que vocês acham? É identidade, não é só realidade. Pois é. Quem é espírita sabe que os homens não são homens, que as mulheres não são mulheres, que os brancos não são brancos, que os idosos não são idosos e os jovens não são jovens. Nós apenas estamos tudo isso. E isso é fundamental, porque isso coloca você numa perspectiva, só nos conscientizarmos que nós não somos o que a gente parece ser, apenas estamos. Se isso caísse fundo na nossa alma e no nosso coração, grande parte da violência acabaria. Porque a violência acontece quando nós, homens, nos achamos melhores que as mulheres. Quando nós, brancos, nos achamos melhores que os negros. Quando os ricos se acham melhores que os pobres. Essa é a matriz de toda a violência. Quando o homem, quando o ser perceber que ele apenas está, é uma transformação tão profunda, só perceber isso, que realmente é libertador. Libertador. Uma pessoa que foi rico numa outra vida, e que ele percebeu os mecanismos da lei de ação e reação, a essência espiritual de cada um, ele vai poder falar assim: como eu posso oprimir uma pessoa por ser diferente de mim? Se na outra encarnação eu posso nascer exatamente na condição dessa outra pessoa, porque não é uma vingança de Deus, mas que um rico que oprimiu pobres pode renascer pobre, isso é uma possibilidade. Que um branco que oprimiu negros, que ele pode nascer negro, é sim uma possibilidade. Agora vocês imaginem comigo, um judeu radical, que cai a ficha completamente que ele pode nascer palestino na outra encarnação, ele não muda a visão dele? Claro que sim. Conhecer a verdade é realmente libertador, mas não conhecer superficialmente, porque nós, e como em qualquer outra doutrina, no Espiritismo você também pode conhecer superficialmente e não se dá conta da profundidade da proposta espiritualista, reencarnacionista. Quando a gente percebe que a gente não é nada do que a gente parece ser, mas que nós temos a nossa realidade profunda, espiritual, e que nós peregrinamos por roupas diferentes, que se eu chamar a senhora de cinza, a senhora vai falar: mas meu nome não é esse. Não, mas a senhora é cinza, eu estou olhando, eu vejo que a senhora é cinza. Você vai falar: Maurício, essa é apenas a minha roupa. E quando vierem as arapucas da violência, as arapucas dos conflitos que tentam nos captar a todo momento, porque sempre tem alguém que fala assim: vamos nos unir, classe média contra os ricos ou contra os pobres, vamos nos unir brancos contra os negros. Eu trabalho no judiciário, setor psicossocial.
E alguns colegas das assistentes sociais vinham falar: nós, assistentes sociais, precisamos nos unir contra os psicólogos. Porque tudo onde há uma divisão, começa a haver separações, competições, guerras, guerrinhas. No casamento tem guerrinha? Na família tem guerrinha? No trânsito? Onde tiver duas pessoas, vai ter competição. A não ser que a gente avance no conhecimento da verdade. Os Espíritos nos falam, por exemplo, que a nossa verdadeira pátria é a espiritual. Quando a gente ouve uma frase dessa, a gente deveria se perguntar: mas então por que, se o verdadeiro lugar nosso é o mundo espiritual, por que encarnar? Qual a finalidade da encarnação? Outra pergunta tão visceral da filosofia: quem sou eu? Qual é a realidade? Qual a finalidade da vida? Para que, já que a nossa pátria é lá, por que vir para a Terra? Não é? Qual a finalidade da vida? Os filósofos discutem isso há muito tempo. Jesus já respondeu que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar é a razão de viver, é o sentido da vida. É para isso que nós dizemos: tudo que a gente vive converge para um aprendizado do amor. Ok, a gente começa a entender isso. Mas como eu chego no amor proposto por Jesus? Jesus mesmo explicou. O caminho para chegar a Jesus é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. É a famosa empatia. E aí converge o cristianismo com a ciência, porque se você conversa com um psicólogo, ele vai falar que realmente, sem a empatia, uma pessoa não consegue ter uma qualidade de vida. Então o homem casa e quer que a mulher pense como ele. Hein? Por exemplo, a gente tem visto, eu acho um pouco desafiador, posso apanhar um pouco aqui, mas eu vejo que às vezes mulheres entram e conquistam espaços que antes eram dos homens, mas elas se travestem de homens. Não fisicamente, mas se travestem a alma. A Margaret Thatcher, por exemplo, foi conhecida como a Dama de Ferro. Nós tivemos Dilma Rousseff, que eu não vou entrar na questão do partidarismo, por favor. Mas a minha visão é muito particular, que era também uma dama de ferro. Golda Meir. São todas mulheres. É como se o mundo falasse e algumas mulheres acreditassem que a boa mulher é aquela que é homem. Olha, aceitamos mulheres desde que sejam homens. Não. Quando na verdade o mundo, a política precisa muito de mulheres, mas mulheres que sejam Rainha Elizabeth. Que sejam mulheres que tragam o olhar do afeto, da fraternidade, da empatia, e não mulheres que sejam competitivas, damas de ferro, briguem com todo mundo. É um ponto de vista. Se eu tiver que apanhar, eu apanho, mas eu defendo esse ponto de vista, né? Então, na verdade, nós precisamos da diversidade, nós precisamos aprender essa realidade e o projeto pedagógico de Deus. Que papel faz a diferença? Que papel fazem as culturas, as nacionalidades? Que papel faz a realidade que a gente vive? Por exemplo, você vem para a Terra, você tem alguns impulsos básicos. Todos nós que renascemos na Terra, desde os nossos ancestrais há 200 mil anos atrás, primeiro o Homo sapiens sapiens, e os ancestrais deles tinham alguns desafios que a vida impõe. Por exemplo, nós somos os animais mais fortes da criação, mais fortes. Nós temos as melhores garras, as melhores presas. Pela lógica, nós estaríamos destinados ao fracasso, porque nós somos fracos. No dizer do senso popular, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então não tem saída. Nós descobrimos, se juntar, o bicho foge. Se juntar, o bicho foge. E foi nos tornando animais gregários, aprendendo a cooperar,
que nós conseguimos sobreviver. E a cooperação nada mais é que uma semente, um primórdio da fraternidade, que é uma semente para o amor, que é a finalidade da vida. Nós poderíamos ter tido a reprodução assexuada, que eu me lembro da ameba na sexta série, que a ameba não tem uma ameba macho e uma ameba fêmea. A ameba, ela vai crescendo, depois ela faz cinturinha, cinturinha, cinturinha e vira duas. Por que nós não nascemos assexuados? Porque Deus espera que nós aprendamos, o masculino e o feminino aprendam a se relacionar. É uma esperança de Deus. Eu sei que não é fácil essa esperança dele acontecer, mas é uma esperança dele. E a gente, com isso, a gente pode crescer espiritualmente. Porque até os hemisférios cerebrais, você quando vê a definição do que nos habilita cada um dos hemisférios, você vai ver que num nós nos habilitamos a objetividade, a ação focada, a atributos muito próprios do mundo masculino, e no outro a subjetividade, a cooperação, a empatia, atributos muito próprios do feminino. E isso faz com que a gente se espelhe uns nos outros, com que a gente consiga aprender e com que Deus organize a sua experiência da Terra com diferentes salas de aula, nas quais a gente percorre ora uma roupagem masculina, aprendendo um aspecto da vida, ora numa roupagem feminina, ora como japoneses, e como japoneses nós aprendemos muitas coisas, por exemplo, só para falar de duas, o respeito e o culto aos antepassados. Se os brasileiros aprendessem isso, seria bom? O senso coletivo, o respeito à coletividade, se nós aprendêssemos isso, né? Tem gente que festeja que se o brasileiro, os corruptos se matassem como se matam no Japão, estaria melhor. Bom, mas deixa para lá. A gente... E assim também, os japoneses reencarnando no Brasil também teriam um aprendizado a fazer, no sentido da emoção, de deixar fluir a emoção, de trabalhar a alegria. Isso é muito interessante. Cada um, quando nós reencarnamos entre os saxões, e quando os saxões se encarnam entre os latinos, tudo vai tendo um aprendizado, e são salas de aula diferentes, nas quais você, percorrendo cada uma delas, você vai poder formar a integralidade da sua evolução, vai poder forjar e desabrochar a realidade do teu ser. Sabe qual é a realidade última nossa? Porque as diferentes filosofias falam que nós temos pelo menos dois seres dentro de nós. Por exemplo, no budismo fala-se que nós temos um eu menor, que é esse aparente, e o eu maior, que é o eu interior. Paulo fala que nós temos um homem velho, que é esse que a gente já vem trabalhando há muito tempo, repetindo os erros, etc. E um homem novo que jaz dentro de nós querendo nascer. Na psicanálise você tem Freud falando do ego, e você tem Jung falando do self, que seria uma realidade espiritual essencial no ser. Não parece próximo isso para você? Nós temos duas realidades dentro de nós. Uma é o espírito e outra é o ego, que veste as roupas. O ego são as roupas, mas a nossa realidade interior é muito maior que isso. Nós somos desafiados usando as diversas roupas, percorrendo as nacionalidades, as culturas, os sexos, as classes sociais, as condições sociais. A gente é convidado a aprender os diferentes pontos de vista, porque quem conhece uma coisa por um ponto de vista só, sabe da realidade. Se tivesse um acidente de trânsito aqui e um juiz fosse julgar quem é o culpado, ele precisaria das testemunhas dos diferentes pontos de vista. Assim como num jogo de futebol, você tem câmeras de diversos pontos de vista, e às vezes o que você vê numa cena, quando mostra de outro ângulo, você fala: ih, não foi nada daquilo que eu pensei que fosse. A verdade, ela é fruto de diversos pontos de vista. Mas como pode um homem
ganhar o ponto de vista da mulher. Ah, você já falou, Maurício, reencarnando como mulher. Só esse ponto, só essa forma? Pensem comigo. A multiplicidade de religiões, de instituições, de condições sociais que tem dentro de cada cultura do mundo. Nossa, nós estaríamos condenados a ter obrigatoriamente que reencarnar mais de 5.000 ou 10.000 vezes. Mas tem um atalho, tem um caminho essencial que a gente pode fazer, que é a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro. O que a reencarnação faz conosco é fazer a empatia prática, a empatia material, porque nem sempre, quase nunca, na nossa condição, nós estamos dispostos a nos colocar no lugar do outro, e oprimimos, e violentamos, e abusamos, e dominamos, e aí a gente é colocado no lugar do outro pela reencarnação. Fica grávido. Fica grávido, né? Pra você ver. Pois é. Quando você tem uma criança, eu estou praticamente isso, porque eu tive uma netinha agora dia 2 de janeiro. Não é a mesma coisa, mas dentro da minha área de competência, porque até por enquanto ainda não nos é dada a gravidez, né? Mas você vai se colocando no lugar do outro. Toda mulher sabe que você tem uma criança, começa a chorar, você tem o seu checklist. Tá na hora de mamar? Não. Tá limpa? Tá. E complicou. Pus no ombrinho para tirar o gásinho, para tirar a cólica? Pus, já arrotou. E então você, conforme vai e isso, por quê? Porque você não chega para um bebê e fala assim: filhinho, conta para a mamãe o que você tem. Ele não vai parar, venho por meio dessa solicitar de Vossa Senhoria que troque a minha fralda. Não tem essa possibilidade. Você tem que ir pela possibilidade. Quando você cuida de uma planta, é a mesma coisa. Você pode matar uma planta por excesso de cuidado, por excesso de água, por excesso de sol, mata-se uma planta. Assim como uma criança mata-se também, espiritualmente, com excesso de mimo, né? Então, nós, para cuidar de bichos, para cuidar de plantas, para nos relacionar com os seres humanos, nós precisamos da noção da empatia. E aí é que surge esse ganho fabuloso, a fraternidade, a compaixão, a empatia. São todos mecanismos que podem fazer você, em uma vida, aprender diversos pontos de vista. Olha que coisa linda. O ganho da maternidade, da paternidade, da voternidade, sei lá como é que chama isso, é você conseguir se colocar no lugar do outro. Agora, muitas pessoas passam por essa experiência sem aceitar esse convite. Eu brinco que você vai no corredor de uma ala, uma maternidade particular, você vê um monte de camisa de time de futebol. E você devia ficar abismado, porque a criança acabou de nascer e já escolheu o time. Ela deve, em vez de chorar, ela deve acordar, abrir o olho e falar: vai Corinthians! Será que é isso? Não, é porque o pai, provavelmente o pai, permite que a criança goste de qualquer esporte desde que seja futebol, e goste de qualquer time desde que seja o dele. Assim como homens que aceitam mulheres desde que sejam homens, assim como idosos que aceitam jovens desde que se enquadrem. Ah, veio um jovem para o meu setor, mas ele tem brinquinho, tem tatuagem, olha que saco. Então a gente aceita jovens desde que sejam como nós. E aí isso quer dizer que você está fechado para a diversidade. Aceitamos que venham japoneses para o Brasil, mas eles precisam dançar samba, eles precisam dançar frevo. Calma, cada um com a sua característica. E é da diversidade das características que você aprende. Tem aquela coisa das mãos, os dedos são diferentes, e por serem diferentes é que nos possibilitam fazer as coisas. Imagina você tendo um molho de chaves, um molho com 30 chaves, todas iguais. Abrem quantas portas? 30 chaves. Abrem quantas portas se forem iguais? Uma só. Uma. Enquanto que se você tiver 30 chaves diferentes, você abre 30 portas diferentes. Nós estamos fechados, nós estamos presos, exatamente por querer que todo mundo seja igual.
o que está muito forte nos nossos tempos. Acha-se que tem uma pessoa outro dia me mandou uma coisa falando que no centro espírita dela defendem que os índios têm que acabar porque são muito primitivos. No centro espírita falando um negócio desse, tem palestrante famoso dentro do espiritismo que condena preto velho por falar errado. Se fosse espírito elevado, não falava errado português. Médium famoso. Como é que é? Racismo espírita. Não é bonito isso? Racismo espírita. Olha que tragédia que a gente vive. Nós queremos que todo mundo seja pasteurizado igual a gente, e nisso você perde muito, porque a diferença, a diversidade é uma dádiva, é intrínseca, é uma riqueza do projeto pedagógico de Deus. Pensar um hospital abarrotado de remédio, mas tudo o mesmo remédio, não vai curar, gente. Cada um de nós é um território, é limpo, é grande. Se você fala assim, não gosto de pobres, você pega essa janela, quebra e põe tijolo, põe pedra e cimento. Aí eu não gosto também de mulheres, aí você vai, quebra aquela lá e fecha também. Aí eu não gosto de negros, e fecha aquela também. E vai fechando, e vai fechando. Daqui a pouco você fala, estou em segurança, porque estou completamente fechado. Mas além da pseudo-segurança, você também está preso. Nós estamos presos, o ego aprisiona, o ego amesquinha. É isso que a gente precisa perceber. Viver a diversidade é uma grande alegria da alma. É o que Deus nos traz a partir da família. Na tua família tem pessoas que pensam igual? Não. Como fazer o evangelho no lar, que toda vez se fala dentro do espiritismo, se na tua casa cada um é de uma religião? Faz sozinha. Você pode fazer sozinha, achando que está sozinha, porque sozinha você não está, sempre é você e teu anjo. Não, sem outras pessoas da mesma família. Ou então, se forem todos cristãos, pega o evangelho, não precisa ser o evangelho segundo o espiritismo, pega o evangelho, lê um trechinho do evangelho, conversa, sem querer impor se há reencarnação, se não há, se há vida sucessiva, se não há, pensa no bem, pensa na importância da luz, da transformação, sem ninguém impor nada, e você vai fazer a faxina espiritual na tua casa do mesmo jeito. Se tiver budistas, você pode alternar. Uma semana fazemos o evangelho, no outro o seu livro de sabedoria. E assim afora do Alcorão, por que não fazer o Alcorão no lar? Qual é o problema que tem? Todos os caminhos levam a Roma. Esse é o lema humano, é o lema do dominador. O mundo todo vive em função do império, da nossa dominação, da Pax Romana. Tudo está bem se obedecer ao meu tacão. Era isso que se falava ao tempo de Roma. Você invertendo a palavra, você vai chegar no quê? Todos os caminhos levam ao amor. Todos os caminhos bem trilhados. Da Umbanda, do catolicismo, do evangelismo, do budismo, do espiritismo. Todos os caminhos bem trilhados, do ateísmo solidário, porque um ateu solidário é melhor, às vezes, do que um religioso hipócrita, né? Então, nós precisamos desvendar esse jogo de aparências que a gente está vivendo. Esse jogo de aparências não nos tem levado a nada, nos tem levado a muitas violências. E nós, muito pelo contrário, precisamos ultrapassar as aparências para ir ganhando parcelas cada vez maiores da verdade. Isso é difícil para a gente? E desvendando um pouco mais, percebendo um pouco mais como um arqueólogo que precisa cavar cada vez mais para ir descobrir as realidades, nós precisamos descobrir camadas cada vez maiores da nossa verdade, quem sou eu, da verdade do outro, quem é o outro, da verdade da matéria, o que é a matéria,
E aí você começa a ter vislumbres da criação que são maravilhosos. Quando os espíritos falam para nós assim, a trajetória espiritual da criatura vai do átomo ao arcanjo, e você vê religiosos e cientistas brigando se Darwin está certo ou se é o criacionismo que está certo. Tudo foi criado da mão de Deus ou tudo foi criado como uma evolução e nós somos a evolução do macaco. Quem está certo? As pessoas se matam por causa dessa questão. Quem será que está com a razão? Os espíritos falam para a gente que nenhum deles, porque nós viemos sim dos animais, não só dos macacos, mas antes dele nós viemos dos vegetais também. Todos nós já fomos vegetais, e antes dos vegetais nós já fomos minerais. E aí emerge luminoso Francisco de Assis, falando da irmã cadeira, do irmão vaso, da irmã mesa. Por que a cadeira é minha irmã? Porque nós chamamos de objeto inanimado, mas há muito tempo, desde a nossa sexta série, a gente já sabe que o átomo é um núcleo e à volta dele tem elétrons paradinhos. Se estão circulando, como é que a coisa é inanimada? Não é. As coisas têm ânimo, têm vida dentro dela, tem um princípio espiritual que dorme no mineral e que vai acordar depois do vegetal e se movimentar no animal e evoluir no ser humano e se iluminar no arcanjo. Então somos todos realmente irmãos. E quando Jesus fala, vós sois deuses, é lindo você imaginar que você, pela sua mente, você é Deus de um universo. Qual universo? Dos 7 bilhões de átomos que tem no teu corpo. Você é Deus. Quando você se embebe de pessimismo, você está envenenando 7 bilhões de átomos. Por isso que não é algumas doenças que são psicossomáticas. Todas as doenças são psicossomáticas porque a gente se envenena e a gente se cura. Por isso que é lindo a gente desvendar um pouco mais. Nós precisamos entender essa realidade. Nós sabemos que nós viemos de lá, e aí você ganha 1000 motivos para não depredar as coisas, para amar os animais, para amar os vegetais, para se integrar na família cósmica. Nós somos realmente irmãos. Não tem por que detonar as coisas, queimar a Amazônia, diminuir raças, extinguir os índios. Isso é, cada vez que eu atinjo o outro, eu atinjo a mim mesmo. É como se esse braço, querendo mostrar que ele é melhor que esse, começasse a bater. Depois da quinto soco que ele desse, ele começaria a perceber, pera um pouquinho, cada vez que eu bato eu sinto uma dor. Como assim? Esse braço bate e ele sente uma dor? Nós somos um corpo. Nós somos um. Os orientais há tanto tempo já falam. Nós somos uma mesma realidade. E é essa realidade única, na fraternidade, na cooperação, que um dia nós descobrindo e vivendo nela, em empatia, em compaixão, é essa fraternidade, essa realidade que nos libertará. Eu acho isso apaixonante, acho isso realmente libertador. Eu acho que isso vale alguns milhares de seminários. E a gente aqui deu um pontapé só. Muito obrigado, gente.